Uma ótima noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Giro 360 aqui na sua Sul 360, nosso programa que todos os domingos traz mais um episódio, mais um convidado especial. E nesta semana a gente vai conversar com o Vitor Azambuja, vereador eleito por Camaquã e agora o secretário especial de gabinete. A gente vai conversar com ele, lembrando que a nossa entrevista e o nosso programa chega sempre com a força da DG Esportes, também da RS Sulnet, da Flores e Marcos Imóveis e dos nossos parceiros da Moda Homem. E hoje, neste domingo, eu recebo Vitor Azambuja. Primeiramente, uma boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite, Vitor. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que acompanham esse programa. Eu tenho acompanhado, digo aqui, acompanhei as primeiras edições do Giro 360. Acho importante esse novo espaço de comunicação que a Sul 360 aqui no município, na nossa região, tem sido uma nova oportunidade, né, de meio de informação para as pessoas. Então, fico feliz de ter sido convidado, né, e agora um momento diferente, um novo momento, uma nova etapa da caminhada política, não só minha, mas também do partido a qual represento, como presidente do PP. Então, tenho certeza que vai ser uma boa conversa, assim como tem sido as outras conversas que vocês têm feito com demais lideranças aqui do nosso município. Perfeito. Vitor, quem está em casa acompanhando, te conhece pela tua trajetória política, é uma pessoa que está frequentemente dentre essas discussões, mas eu queria saber, para começar, quem é o Vitor fora da política? Pois bem, a gente também sente falta, às vezes, de poder conversar com as pessoas e falar sobre assuntos cotidianos, né? Porque normalmente um político, um vereador, tá na rua, tá no mercado, tá no comércio, tá em qualquer lugar, as pessoas estão conversando sobre política. Isso é natural, a gente se colocou à disposição das pessoas para representá-las e a gente tem que estar próximo delas, ouvindo, recebendo as demandas. Mas a gente acaba muitas vezes falando de nós mesmos quando estamos em família, com os amigos, e aqui ter a oportunidade de explanar para as pessoas um pouco sobre a vida fora da política é uma oportunidade bacana também, que nem sempre a gente tem. Outras entrevistas que a gente dá entrevistas sobre política, né? E essa pergunta muitas vezes não vem. Eu sou Vitor Santos de Azambuja, tenho 27 anos de idade, né? Sou marido da Lara, pai do Caetano, que tem 3 anos. Sou de as minhas famílias, né? Sou natural de famílias daqui de Camaquã, né? Eu nasci aqui, me criei aqui, morei e estudei em Porto Alegre por algum tempo. Meus pais tiveram uma oportunidade de trabalho lá e para lá eu fui, para lá eu estudei e também me aproximei da política lá, né? De uma família, eu tenho meu avô, embora meu avô tenha sido comunicador, né? O Júlio Antônio, né? Teve programa de rádio, teve, enfim, uma caminhada na comunicação. Meu outro avô, o Felipe Azambuja, gerente de banco, 2 avós professoras. Então eu não tive na minha família próxima, assim, que eu tive relacionamento, alguém da política, né? Eu não sou filho, não sou neto de políticos. Embora tenha tido antepassados que foram vereadores, foram prefeitos, enfim. Mas a política nasceu, né, na minha vida de forma muito natural. Eu sempre conto uma história. Eu estudava no Mundo de Lucéri, eu nasci em 1998, né? Sou um jovem político, algo que a gente também, há muito tempo na nossa comunidade, tinha o costume de ter pessoas mais experientes na política, né? E quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, né, enquanto meus colegas colecionavam figurinha da Copa do Mundo, Copa de 2006, eu colecionava santinho de político, né? Eu conto e as pessoas até pensam, mas será que é verdade isso? Olha, quem conversar com a minha família, com familiares, com amigos, vai atestar que de fato é isso, né? Então eu tinha uma questão natural, gostava de política, gostava de ir nos comícios, gostava de ir em comitê político, de ver aquela movimentação que mais, para mim, depois, quando eu entrei de fato na política, enxergava às vezes uma campanha como uma gincana, né? E eu acho que aquilo que me despertava justamente o interesse de poder entrar e participar e fazer um movimento. Então, como disse, tenho 27 anos, boa parte da minha caminhada foi na política, né? Então a minha vida e a política são 2 coisas que se relacionam. Eu me filiei no PP com 15 anos de idade, fui estagiário do Marcos Vinícius, que hoje deputado, naquele momento era diretor da Corsã, fui assessor parlamentar na Assembleia do deputado Marcel Van Hatten, que naquele momento era deputado estadual. Trabalhei no IP como coordenador de relacionamento institucional, no IP Saúde, e aí depois, né, concorri em 2020 pela primeira vez. Eu iria concorrer em 2016,
porque a legislação permitia que com 18 anos poderia tomar posse. Concorrer com 17 e tomar posse com 18. E aí mudou a lei, eu tinha que ter 18 no dia do registro da candidatura, que eu não tinha. Então eu acabei concorrendo pela primeira vez em 2020 e fui eleito, e aí, enfim, agora acho que as pessoas, a partir dali, começaram também a me conhecer mais e essa caminhada política. Por que o Progressistas, Vitor? É um partido que, historicamente, no nosso município também, sempre foi formado por pessoas, por lideranças que fizeram a história dessa cidade acontecer. O PP é o partido que mais teve prefeitos, mais teve vereadores, foi as maiores votações da história, tanto de vereador quanto para prefeito, foram do PP, e isso, votação também significa confiança. E eu tinha essa relação também, eu digo familiar, embora a minha família não fosse política, ela tinha relações, né, com o partido, com as pessoas desse partido. Eu cresci acompanhando os comícios e as caminhadas, enfim, do João Carlos Machado, que é uma grande referência que nós temos hoje no PP, né, e então foi algo muito natural. Eu confesso que em alguns momentos, lá no início da minha caminhada, ali ainda jovem, eu, antes mesmo de tirar título de eleitor, eu não tinha opinião formada, ideologia formada, eu gostava era de política. O que tinha a ver com política eu gostava de participar. Mas depois, quando eu comecei a entender sobre política, a saber que eu tinha que tomar um lado nas discussões, né, que dependendo do assunto, qual era a minha posição, eu comecei a formar essa opinião e comecei a enxergar no PP um partido que tinha muito a ver com o que eu pensava. O PP é o partido que tem tinha naquele momento ainda mais, mas uma juventude partidária muito forte. Da juventude do PP no Rio Grande do Sul saíram deputados, saíram lideranças que se consolidaram e o PP sempre apostou. Tinha uma história assim que o PP é partido de pessoas antigas, partido de pessoas mais velhas, de mais experientes. Até alguns gostavam de dizer que o PP era partido de coronéis, porque na verdade não é verdade, não é assim, a realidade não é essa, porque é um partido que sempre deu oportunidade para os jovens e eu sou um exemplo disso. O PP me deu a oportunidade de ser presidente da juventude, a oportunidade de concorrer e a oportunidade de hoje poder ser presidente com 27 anos de idade. Perfeito. Vitor, como é que foi, tu já citou toda essa tua trajetória até a primeira legislatura, lá em 2020 tu concorreu pela primeira vez e te elegeu vereador com uma votação bem expressiva. Como é que foi essa construção e tu já esperava a quantidade de votos que tu tem de superar 1000 votos já na primeira eleição? Eu sequer esperava ser eleito na primeira eleição, né? Quando eu comecei a construir a minha caminhada eleitoral lá em 2020, ainda no final de 2019, a minha família inclusive dizia para mim, até para uma questão de evitar qualquer tipo de descontentamento posterior, não gerar uma expectativa, a família dizia, olha, tu sabe que a primeira eleição é para o pessoal te conhecer, para tu ficar mais conhecido, e aí numa segunda eleição as coisas podem dar certo. Mas embora eu não tivesse a expectativa de que, eu vou com certeza ser eleito, isso não existe, né? Não existe nenhuma eleição, a eleição só se ganha quando se abre as urnas, mas eu tinha uma expectativa, uma esperança de que o que eu podia oferecer para as pessoas, aquelas ideias que eu queria apresentar para as pessoas, aquela forma de fazer política, era algo que eu acreditava que poderia ter adesão. Quando eu comecei a construir minha campanha, eu disse para as pessoas que estavam próximo de mim, meus amigos, eu não tive nenhum cabo eleitoral pago na minha primeira eleição. A primeira eleição foi feita por amigos, por famílias, por familiares, por pessoas que acreditavam naquilo mesmo. Eu era um jovem de 21 anos de idade quando concorri. Mas eu dizia, eu quero fazer já uma eleição diferente, uma forma diferente de fazer campanha. Não só fazer uma política diferente se entrar lá, mas mostrar uma forma diferente de fazer campanha. Que é uma forma de fazer campanha olhando no olho das pessoas, conversando, indo para a sinaleira, não pagando um monte de gente para sair carregando bandeira. Era uma forma de mostrar para as pessoas, eu estou aqui, eu não tenho, embora eu tive ajuda de familiares, eu fiz uma vaquinha naquele momento que podia, vaquinha eleitoral, recebi ajuda de pessoas, mas não era uma campanha que eu conquistei votos com base no poderio financeiro. Era a campanha que eu conquistei indo para a sinaleira, conversando com as pessoas, trocando ideia, e isso foi, tomando conta assim de um grupo de jovens, pessoas que nem me conheciam, começaram a acreditar naquilo ali e deu certo, uma campanha que eu falei o que eu pretendia fazer, o que eu não ia fazer, a forma que eu ia agir. Desde a primeira campanha eu disse que eu, independente de quem fosse o prefeito, se fosse eleito o prefeito do meu partido ou não, eu agiria da mesma forma, com coerência, apoiando o que fosse bom, enfrentando o que não fosse. Eu sempre disse, mesmo que o prefeito do meu partido se elegesse, se ele colocasse algo que eu discordava, eu ia votar contra.
E, enfim, era um posicionamento que eu tinha que as pessoas também esperam isso dos políticos, que é a questão da coerência. Mas foi uma campanha bacana. Quando começou a crescer, eu disse, olha, dá para se eleger. Mas eu jamais esperava que faria, aos 22 anos de idade, 1.307 votos. Foi uma votação muito expressiva, mas ao mesmo tempo, Elias, quando abriu as urnas e eu tomei aquele susto, eu disse, olha, é uma responsabilidade muito grande. Tem muita gente acreditando em mim. E essas pessoas, obviamente, votaram em mim porque também estão cansadas de uma forma diferente de fazer política e eu tenho que corresponder. Então foi uma expectativa grande sobre mim e a responsabilidade também. Então foi algo que me motivou ainda mais. A votação me motivou a fazer um mandato que eu pudesse ter resultados positivos. Durante essa primeira legislatura, tu foi oposição durante todos os 4 anos. Eu queria que tu descrevesse como é que foi, primeiramente, a tua percepção da política. Ela mudou quando tu te elegeu vereador e tu chegou lá, assumiu o cargo e tu entendeu como era o cenário? Mudou muita coisa? E como é que foi esses 4 anos como opositor ao governo? Eu vou trazer aqui algumas coisas que ainda não tinha falado, né? Logo que eu me elegi, e eu disse que eu faria uma política com coerência, e o meu partido, né, também ficou, o grupo político ficou um longo período na prefeitura, e aqui o registro a gente teve muitas realizações, em tempos onde não tinha rede social, onde as coisas não era tão fácil mostrar o que tu fazia, e também valorizava algumas coisas, né, que eram importantes, mas que nem sempre as pessoas enxergam no dia a dia. E o meu partido ficou, naquele momento, 16 anos, depois o prefeito Ivo foi eleito. Então a gente tinha esse posicionamento partidário, e as urnas também nos deixaram claro, que a gente precisava manter, né, aquela posição de fiscalizar, de ser parceiro no que era necessário, mas fiscalizar e não permitir que coisas que não fossem boas avançassem. Mas logo depois da eleição, eu fui procurado pelo coordenador político do prefeito Ivo, lá naquele momento, que queria, né, fazer uma conversa, né, aproximar, visitar o prefeito, enfim, eu disse que não tinha problema. Mas eu deixei claro qual era a minha posição. Que minha posição é que eu permaneceria como oposição coerente, justa e responsável, eu sempre disse. E as coisas foram acontecendo, a gente foi, né, tanto eu como novo vereador eleito e o prefeito, que eu não tinha muita relação, também reeleito, as coisas foram acontecendo, mas infelizmente a gente não tinha a mesma forma de pensar, a mesma forma de tratar as coisas, né? O relacionamento, logo de início eu vi que não ia ser o ideal, né? Embora da minha parte, obviamente, eu sabia que fosse bom ele podia contar comigo, mas eu não ia deixar de contrapor, de expor aquilo que eu não concordava. A gente estava num momento de pandemia, eu tive algumas divergências com a forma como estava conduzindo algumas coisas, e a primeira vez que eu fiz uma crítica na rádio, eu já recebi uma nota oficial. Fiz uma crítica, uma condução na questão da saúde, e o prefeito, naquele momento, emitiu uma nota oficial, nota de repúdio ao vereador Vitor Azambuja. E ali eu identifiquei, naquele primeiro momento, que de fato uma relação mais próxima não ia dar certo. Mesmo que eu tentasse ter uma relação mais próxima com o prefeito Ivo, logo depois aquela relação ia se desconstruir. Porque a minha forma de agir, de pensar, de tratar as pessoas era uma forma diferente da dele. Eu respeito, né, cada um tem o seu jeito, tendo que o prefeito Ivo é de uma geração diferente, né, ele já tinha sido vereador lá no passado em outro município, então é uma geração, uma forma diferente de fazer política e não houve compatibilidade, nem comigo, nem com o meu partido, e por isso que nós nos mantivemos na oposição, e o importante é registrar, né, não pode de forma alguma alguém dizer que o PP no governo anterior foi um partido que atrasou, que fez a política do quanto pior melhor. Como faziam no passado. Tinham políticos na Câmara, lá naquele mandato anterior ao que eu entrei, que sentavam em cima dos projetos e não deixavam a coisa avançar. Mas da nossa parte não teve isso. Inclusive, o projeto mais importante, eu julgo mais importante que passou na Câmara de Vereadores, que foi a reforma da Previdência, só foi aprovado porque o Progressistas entendeu, depois de algumas adequações necessárias, que poderia ir adiante, que era necessário. Se não fosse o meu voto e do vereador Ronaldinho, o prefeito Ivo não teria aprovado a reforma da Previdência e a situação, inclusive financeira do município, teria sido diferente, né? Então a gente demonstrou que a gente estava junto quando era necessário, mas que a gente não iria apoiar
coisas que, né, a gente discordava e que infelizmente não havia margem para negociação. Vitor, depois de 4 anos, tu colocou o teu nome novamente à disposição e tu fez uma votação ainda um pouquinho maior do que a primeira, né? Ficou na mesma faixa de votos, mas tu conseguiu aumentar a tua votação. Tu considera que isso foi uma forma da população te dizer que aprovou o que tu fez no mandato anterior? Até algumas pessoas, né, depois passou a eleição, alguns amigos dizem, eu pensei que tu ia fazer mais voto, eu gostei do teu trabalho, eu achei que tu ia fazer mais voto do que tu fez na outra. Acontece que eu avalio que a primeira eleição já foi uma votação muito expressiva. Né? Se eu tivesse feito, fez 900 votos na primeira eleição e aí agora 1.362, realmente a margem aumentou bastante. Mas é que, de fato, eu já fiz uma votação expressiva na primeira eleição, a confiança foi muito grande. Talvez algumas pessoas podem ter não votado em mim novamente porque esperavam do vereador um papel diferente. Né? As pessoas muitas vezes confundem qual de fato é o papel do vereador. E eu sempre deixei claro que eu queria ser o vereador de fato que legisla, que representa, que fiscaliza, e não o vereador que simplesmente está ali para servir questões individuais das pessoas. Né? Eu de fato não consigo fazer essa política. Eu sempre disse para as pessoas que trabalham comigo, eu gosto de pegar projeto que vai dar resultado, né, que vai ajudar o macro, enviar recurso para onde a gente vai ver as coisas acontecer. Eu não consigo fazer, mas é o perfil, né, de político de cada um. Então eu também acho que deixei algumas pessoas que votaram em mim na primeira e que não votaram na segunda, também pela questão da reforma da Previdência. Acho que pode ter tido servidores públicos que votaram em mim e depois não gostaram da minha posição. Mas eu sempre deixei claro, respeitando essas pessoas, que eu não faria uma votação em algum projeto ou deixaria de me posicionar com aquilo que eu realmente penso, pensando no voto. Vai perder o voto do fulano, vai perder o voto do ciclano. Se eu ficar fazendo política, sendo vereador, pensando no voto que eu vou perder ou vou ganhar, de fato eu não vou sair do lugar, porque sempre eu vou desagradar alguém, sempre eu vou contentar alguém. Então eu pensei no macro, o que eu penso para a cidade. Então, acho que foi, de fato, houve um aumento de votação, não foi tão expressivo, de 1.307 para 1.362, mas eu acho sim que foi uma aprovação da comunidade, né? Assim, olha, gostei do trabalho, quero que continue, e isso também foi ainda mais motivo para nos mostrar que a gente tinha uma responsabilidade agora nesse segundo mandato. Foi o ano eleitoral, né? Eu digo que foi um ano tranquilo, eu vejo que foi uma boa eleição. Eu, como presidente do PP, nós tivemos um candidato do Progressistas, que foi o Marcos Maranata, que é um amigo que eu tenho, uma pessoa que se colocou à disposição de concorrer, colocou à disposição de Camaquã, não só do Progressista, mas de Camaquã. Eu estive junto com ele, né, defendi esse projeto que não era dele, mas era nosso, né, de um grupo de pessoas que defendiam um projeto, mas foi uma eleição que a gente manteve o respeito, até porque a minha relação com o prefeito Abner, com o vice-prefeito Luciano, com um dos coordenadores daquela campanha que foi o Alex Petroman, que hoje é secretário, meu colega é secretário na prefeitura. A minha relação com ele sempre foi uma relação boa, uma relação de diálogo, uma relação de respeito. A gente, obviamente, divergências na política sempre tem, a gente tem dentro de casa divergências, a gente tem dentro do partido, dentro de uma família. Na política não tem como ser diferente, né? As pessoas precisam se posicionar. Não tem divergência aqueles que não se posicionam, aquelas pessoas que de fato não têm divergências. Mas, então, foi uma eleição boa, porque eu conduzi por parte do Progressistas aquela campanha, e um outro grupo que eu tinha uma ótima relação também, era um dos coordenadores da campanha, embora tivesse prefeito Ivo na coordenação, também não tivemos problemas durante a campanha eleitoral, mas foi um ano eleitoral que eu julgo ter sido também um ano positivo para a democracia no município. Neste 2025 a situação foi um pouco diferente porque houve uma aproximação do Progressistas, mas tu mesmo citou que tem algumas diferenças. Como é que tu avalia essa diferença entre o primeiro mandato, a relação com o prefeito Ivo, e esse primeiro ano desse novo mandato e a relação com o Abner? As pessoas questionam, isso é inevitável, e nós sabíamos, né, quando nós, desde o momento que nós nos aproximamos lá no início deste ano do prefeito Abner, e ele se aproximou da gente, foi uma relação de reciprocidade no respeito, no diálogo. Nós sabíamos que teriam muitas pessoas que uns não compreenderiam e outros compreenderiam, mas não concordariam.
Mas isso também, como disse, faz parte da política. A gente tem que pensar, né, de fato no macro e não na queixa ou no que gostou ou não gostou. O prefeito Abner tem um perfil diferente de fazer política, isso é natural, né? Enquanto lá no início do outro mandato, eu tive logo no início uma crítica ao governo e recebi uma nota de repúdio, o prefeito Abner, logo que passou a eleição e assumiu, demonstrou para os vereadores do PP, para o PP, que queria fazer um governo que pudesse conciliar, obviamente, divergências que se tinha, buscar resolver conflitos para o bem da cidade. Que tipo de conflito? Questões simples, muitas vezes era o ajuste de algum projeto que era bom, mas que não andava para frente porque não tinha concordância política, ou é uma emenda de um deputado que as coisas às vezes atrasavam, não sei porquê, atrasavam, demoravam para chegar no destino final, porque quem trouxe foi a oposição. Um exemplo disso foi uma construção que se fez com relação a um recurso que o senador Luiz Carlos Reis mandou para ampliação da ponte da Bocanha, né, que foi uma parceria que a gente teve do prefeito Abner. A gente teve uma parceria para tirar do papel esse programa de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico na zona rural. A gente teve parceria para apoiar eventos como o Camaquã Summit, como o Expo Varejo Costa Doce. A gente teve parceria para recursos de deputados para destinar para áreas e chegar lá naquele local. Então, de fato, a gente viu no Abner um perfil diferente. É uma geração diferente, é um jovem que entende que a política não é só concordar, é um jovem que entende que muitas vezes nós vamos ter discordâncias, mas que a gente tem capacidade de sentar na mesa, olhar olho no olho e chegar num ponto em comum. E isso nos aproximou. O prefeito Abner, de janeiro até dezembro, não nos ofereceu nada além de respeito e de diálogo. E foi isso também que o Progressistas demandou. Nós não pedimos nada além de respeito, além de poder entrar no gabinete do prefeito, ser ouvido, trocar ideia. Se não dá para ir adiante o projeto, abre o jogo, não dá por esse e esse motivo. Se dá para construir, vão construir porque é bom para a cidade. E isso foi o que nos aproximou. De fato, foi essa forma diferente de fazer política que o prefeito Abner nos demonstrou. E aqui eu faço um registro que é muito importante. As pessoas, muitas vezes tem gente que quer ver o circo pegar fogo, que quer ver uma pessoa falar mal do outro, intriga aqui, intriga ali. O prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano também, em nenhum momento, nas conversas que a gente teve na prefeitura, falaram mal do prefeito Ivo. Em nenhum momento eles ficaram assim com o sentimento de estamos brigados, é o nosso inimigo político, é o nosso adversário político. Em nenhum momento falaram. Às vezes que eu conversei com o Abner sobre a situação, até que partiu de mim, disse, olha, tu viu, olha ali, teve uma crítica, né, alguém ligado ao ex-prefeito fez uma crítica mais forte aqui, até o próprio ex-prefeito deu uma entrevista e falou isso aqui. Ele disse, olha, primeira coisa, eu não tenho nada guardado dentro de mim de rancor ao ex-prefeito, pelo contrário, eu fui vice-prefeito, tive a oportunidade de aprender, de criar experiência, me apoiou na eleição, inclusive, agora a gente pode registrar, Elias, esse cargo, esse espaço que hoje eu ocupo, que é a Secretaria Especial de Governo, e a qual eu tive a honra de ser convidado, mas o Progressistas também ser convidado oficialmente pelo prefeito Abner para a gente poder construir e fazer a coisa acontecer e ajudar os secretários que já estão desde o início do governo. Esse espaço tinha sido oferecido, concedido ao prefeito Ivo. Não só oferecido, como tinha sido anunciado. Toda a comunidade viu. O ex-prefeito foi anunciado como secretário especial de governo. E nós, e até hoje, confesso para vocês que o Abner não me falou com clareza, nós não sabemos o que aconteceu, por que o prefeito não assumiu, né? Ele deu algumas entrevistas falando que discordava, né, de algumas coisas, que não foi convidado para isso, para aquilo, mas a comunidade, na verdade, não ficou sabendo, e eu acho que hoje já não é mais pauta isso, né? Cada prefeito decidiu tomar o seu caminho, o governo está acontecendo, está trabalhando, coisas boas que vieram do governo anterior estão seguindo, se colocando em prática, mas falhas que tinham, erros que tinham, e a gente não culpa A ou B, mas que existiam, que a comunidade sofria, porque o erro, não importa quem está errando, o que importa é que a comunidade está sofrendo com aquele erro e tem que ser reparado. Então a gente viu avançar, o cuidado com os bairros, o cuidado com o interior, a organização da cidade, a relação do prefeito com os servidores, um clima diferente.
várias coisas que a gente viu avançar, né, que talvez não estavam muito bem naquele momento, mas também se deu continuidade nas coisas que estavam boas. Então, dentro dessa secretaria que hoje eu toco adiante, junto com um grupo de colegas, com um grupo de pessoas que me acolheu muito bem, né, fui muito bem recebido tanto pelos servidores da secretaria, quanto pelo pessoal do governo, quanto pelos colegas secretários, e também essa confiança que eu estou tendo do meu partido, do Progressistas, é para a gente olhar para frente, é não ficar olhando para o passado, não ficar se apegando a brigas que aconteceram, ou divergências, enfim. Camaquã quer que as coisas, a população de Camaquã quer que as coisas aconteçam. A gente tem que olhar para frente e não ficar buscando no passado aquilo que aconteceu e que já não tem como voltar mais. Então, é esse o pedido que o prefeito Abner fez. Vamos olhar para frente, vamos trabalhar, vamos respeitar todo mundo, quem pensa diferente também vai ser respeitado e vamos tocar adiante, porque Camaquã, né, precisa crescer, precisa se desenvolver cada vez mais, e se nós que estamos à frente de secretarias, que estamos à frente do poder público, ficarmos simplesmente procurando ou tomando tempo com brigas políticas, meramente políticas e eleitorais, as coisas não vão acontecer. Nessa tua conversa com o Abner, em que ele te pediu para integrar o governo junto com Progressistas, o que ele pediu de ti neste cargo especificamente? O que precisa ser corrigido? O que precisa ser melhorado? O que ele espera do Vitor como o secretário especial de governo? O Abner, essa aproximação iniciou lá no início do ano, as coisas, a gente foi se aproximando, foi se construindo, foi criando uma relação de confiança, e até o momento que agora, né, em dezembro, ele decidiu convidar o Progressistas para somar junto. Muitas pessoas ficam pensando, mas o que foi oferecido? Olha, primeiro que não nos ofereceram nada assim quantitativo, estamos oferecendo isso, e vocês indicam quem quiser. Não, o prefeito perguntou, quais são as pessoas dentro do PP que podem contribuir comigo? Quais são as pessoas, e ele sabia, né, e deixou sempre claro que sabia que tinha um grupo, e tem um grupo de pessoas qualificadas para ajudar o governo, ajudar Camaquã, e a gente construiu, conversou, né, pessoas que podem ajudar em postos e espaços que de fato podem entregar resultado para a comunidade, e ele pediu que a gente pudesse, dentro dessa secretaria, primeiro momento, né, ser um elo da prefeitura com entidades, ser um elo da prefeitura com associações de bairro, um elo da prefeitura com conselhos municipais, construir também cada vez mais uma integração dos secretários municipais, a relação, né, do gabinete do prefeito com os secretários cada vez mais afinada, para que as coisas saiam do papel, para que as coisas aconteçam, para que aquilo que talvez por algum motivo talvez não estivesse saindo como se esperava, possa se desatar alguns nós e as coisas acontecerem. Eu não estou chegando na prefeitura para resolver todos os problemas, até porque ninguém tem essa capacidade. Eu estou chegando na prefeitura para ajudar os secretários, meus colegas secretários, ajudar o prefeito, ajudar a entregar um governo melhor. Cada um de nós precisa ter essa consciência de que todos são fundamentais, cada um nos seus espaços, para que as coisas aconteçam. Então eu quero ser, né, um secretário que, obviamente, tem lealdade ao prefeito, que demonstra confiança para o prefeito, que entende que os colegas secretários, cada um tem a sua função e cada um foi delegado pelo prefeito para resolver problemas dentro das suas áreas. Eu quero ser alguém também, pela experiência que tenho no Legislativo, alguém que também harmoniza cada vez mais a relação com os vereadores, não só os vereadores da base do governo, mas também vereador que é da oposição, que não é da base, para que os projetos saiam da forma adequada, para que a gente tenha aprovação daqueles projetos que são importantes para a comunidade. Então é uma secretaria de fato importante. Ela é um braço do gabinete do prefeito, ela é mais um braço do prefeito para atender a comunidade, para atender a sociedade civil organizada e para fazer, né, ser um elo de ligação com os secretários, com os vereadores e permitir com que o governo possa andar, né, para frente, que o governo possa ter sucesso. E eu digo, fico muito feliz por essa confiança do Abner, mas também especialmente do meu partido por confiar esse espaço a mim. Vitor, o que tu entende, que tu identifica já que precisa melhorar dentro da prefeitura? Tem algum ponto que tu identifica de melhoria? Sempre tem a melhorar, né? Não existe governo perfeito. Nenhum governo em Camaquã só acertou, como também nenhum governo só errou. Existem erros, existem acertos,
a gente conversa, tem secretarias, por exemplo, a Secretaria da Infraestrutura, que é uma secretaria extremamente importante, todo dia surge demanda nova. Todo dia tem alguma nova demanda a se resolver. Não é algo que tu inicia janeiro sabendo que tem 100 demandas e em dezembro, olha, resolvi as 100. Todo dia tem uma demanda nova. Infelizmente, parte da comunidade também não contribui, às vezes, cria problemas para algumas secretarias, como é o caso do descarte irregular de lixo, que é um absurdo, e o governo tem feito um trabalho efetivo em cima disso. Eu, quando era vereador, já dizia da necessidade de nós termos uma fiscalização forte e atuante. Infelizmente, por um bom tempo, parece que não existia, ela passou a existir. Então, o que a gente tem que ajudar a resolver no governo é afinar as coisas para que aquelas demandas novas que surgem não atrapalhem o planejamento que se tem. Então o governo tem um planejamento estratégico, a gente está construindo junto com o prefeito, junto com os secretários para 2026 também um planejamento de prioridades, metas importantes, porque, como disse, se todo dia surge demanda nova, a gente somente trabalhar em cima daquelas novas demandas diárias que chegam, a gente não vai conseguir tirar do papel projetos prioritários, obras estruturantes, investimentos importantes que têm que ser feitos. Então, o meu papel, né, é ajudar a organizar a estrutura, a máquina pública, o secretariado, né, os demais setores da prefeitura, para que a gente, além de enfrentar os problemas diários, a gente possa tirar do papel e concretizar aquilo que é meta do governo, que é prioridade do prefeito, que estava no plano de governo e que é um projeto de longo prazo. Então, eu digo, a gente tem muito trabalho pela frente. Nesse início, o meu trabalho tem sido ouvir os secretários, ouvir os setores da prefeitura, os servidores, ouvir as entidades, ouvir a comunidade, para compreender de que forma eu posso ser mais útil. E acho que com essa experiência também que trago do Legislativo, posso ser um parceiro do governo, mas também dos colegas vereadores, para que aquelas demandas que chegam na Câmara possam ser resolvidas pelo Executivo e também que o Executivo, aquelas pautas que ele tem no Legislativo, possam ser aprovadas em benefício da comunidade. Vitor, 5 anos no trabalho público, tu trabalhou sempre como oposição. Como é que tá a tua expectativa para trabalhar agora como situação? Tu acha que a cobrança vai ser diferente? Naturalmente, quando a gente está fazendo parte de um governo, quando a gente está à frente de alguma pasta do Executivo, as cobranças existem, até porque o Executivo é quem executa. E muitas vezes, se em algum ponto o Executivo deixa de executar, é ele que vai se cobrar. Eu, enquanto vereador, eu tinha um papel de fiscalização, de cobrança, de representação, mas eu também nunca escondi que problemas que existiam e que talvez não poderiam ser resolvidos por N motivos, nunca escondi que eram problemas de fato complexos. Eu não era aquele vereador que pegava um problema que sabia que o prefeito não conseguia resolver de imediato e ficava batendo em cima daquilo ali. Eu cobrava e fiscalizava aquilo que eu achava que era possível sim resolver, que era possível contornar, que era possível ter uma alternativa. E não à toa também eu era parceiro naquilo que era necessário. Então eu nunca fui um vereador de oposição que torcia para as coisas dar errado ou que se aproveitava de uma situação ou outra de fragilidade do governo para simplesmente crescer politicamente. Muitas pessoas, né, que agora são meus colegas, naquele momento, quando eu era vereador, podiam dizer, mas o vereador Vitor é chato, tá sempre cobrando uma coisa aqui, cobrando uma coisa ali. Agora, ao entrar na prefeitura também, até mesmo quebrar, foi fundamental isso, quebrar desconfianças que poderiam ter com relação a mim, porque de fato, no governo anterior, no prefeito anterior, eu estava num lado oposto. Mas o que me fez, de fato, aceitar o convite do meu partido e também o que fez o meu partido aceitar o convite do prefeito Abner Dilma foi a oportunidade da gente poder fazer a coisa acontecer. Contribuir, ajudar para que os projetos saiam do papel, poder resolver o problema das pessoas, mas em um ambiente que a gente tem autonomia e tem oportunidade. Mas por que não entraram no governo, lá no governo anterior, do ex-prefeito? Porque ali nós não tínhamos e nós sentimos que não teria, de fato, a capacidade, a liberdade, a autonomia em muitos pontos de poder fazer o que a gente julgava ser importante. Até mesmo porque eu dizia, ia ter em alguns momentos, muito rapidamente,
uma incompatibilidade de relacionamento e aquilo ali ia ir por água abaixo. Agora não. A gente está tendo do prefeito Abner a oportunidade, a autonomia, e o prefeito sempre diz, liberdade com responsabilidade. Os secretários, a equipe de governo tem liberdade para fazer a coisa acontecer, mas saibam que atrás de toda liberdade tem uma responsabilidade. Tem que assumir quando algo não dá certo. Então, a gente tem tido autonomia e as críticas, como disse, são naturais, todo governo vai receber crítica, mas é bom que as críticas aconteçam, porque elas abrem os nossos olhos, e muitas vezes em alguns pontos que a gente pode não estar enxergando, e elas nos ajudam a melhorar. Aquele que não gosta de oposição ou que não gosta de crítica, ele não pode estar na política, né? Quem está na política tem que saber que as críticas existem, ainda mais quando elas são construtivas, elas são necessárias. Vitor, em relação aos teus eleitores, tu também citou eles, como é que está sendo esse retorno depois deles saberem da entrada do Progressistas e de ti no governo? Tu teme que isso possa, por exemplo, descontentar um eleitor de ter votado em ti como opositor e agora te ver dentro da situação? Como eu sempre deixei claro, né, dentro do meu assim, não material de campanha, das ideias que eu defendia na campanha, eu sempre deixei claro que eu faria, né, um trabalho coerente, que eu apoiaria as coisas boas e que eu enfrentaria o que não é bom. E eu estou tendo agora, como secretário, a oportunidade de manter essa coerência. As coisas que são boas, que os colegas secretários trazem, a gente concorda, a gente discute, a gente coloca para acontecer de fato, eu tenho dado apoio. Mas aquilo que eu vejo que não está legal, aquilo que eu vejo que pode ser modificado, eu faço também em contraponto. Eu converso, eu tento convencer ou orientar para que as coisas se alterem, para que saiam de acordo com o que a comunidade espera. Então, a única diferença, né, é que eu não estou na Câmara de Vereadores utilizando a tribuna e, né, votando aqueles projetos. Eu estou hoje construindo os projetos, eu estou hoje conversando com as pessoas como eu sempre fiz, eu estou defendendo ideias, eu estou auxiliando o prefeito, buscando auxiliar ele para que ele acerte cada vez mais, para que erre cada vez menos, como disse, todos erram, e é o que eu fazia, né? Eu não fazia política do quanto pior melhor. Mesmo sendo oposição ao governo anterior, e eu digo, eu era oposição naquele momento por N motivos que as pessoas sabem, mas quando eu tinha oportunidade de demonstrar alternativas, de propor, eu estava ali fazendo aquilo. E é o que eu faço hoje, né? Mas naturalmente, pessoas talvez que votaram em mim esperavam que eu seguisse na Câmara de Vereadores. A gente tem, muitas pessoas dizem, mas o vereador foi eleito para ser vereador. De fato, mas eu não estou deixando de representar as pessoas. No meu lugar lá está o Vladimir Tili, que é um cara sério, honesto, que defende o que eu defendo, que acredita nos mesmos valores e princípios, tem nos representado muito bem, né? Vai nos representar cada vez mais no decorrer do próximo ano. Então, de fato, eu tenho sido um vereador que está licenciado no momento, que está na secretaria, mas que está à disposição. Meu gabinete segue aberto como sempre esteve, eu estou sempre à disposição das pessoas e eu acho que agora eu tenho uma forma ainda mais acessível de poder atender as demandas da comunidade. E Vitor, para finalizar agora como presidente do partido, como é que foi o teu contato com os dois vereadores que estavam contigo, o Ronaldo e o Watterson, e como é que foi a tua conversa com o Vladimir, que vai assumir tua cadeira, e qual a tua expectativa para o Vladimir para o ano que vem? A conversa foi muito transparente, né? O prefeito Abner iniciou conversas comigo por ser presidente do partido, mas a gente sempre agiu com transparência, a gente construiu, né, uma boa conversa do partido com o prefeito Abner, sentamos, uma comissão, né, do partido sentou, expôs para o prefeito pontos que a gente achava que poderiam ser levados em consideração. O prefeito disse ao PP também o que ele esperava da gente e foi uma relação muito tranquila e todos esses pontos teve a participação. Obviamente é importante, extremamente importante que a gente possa ouvir, né, dois vereadores que na Câmara votam, que têm apoio político, apoio popular, que são pessoas importantes para o nosso partido, mas também para a comunidade, que é o vereador Bônus e o vereador Ronaldinho.
e eles participaram, né, de todas as conversas e construções e entenderam que era necessário também a gente ter uma aproximação maior, porque o prefeito Abner estava nos permitindo isso, né, poder construir as coisas junto com ele. Eu tenho uma ótima relação com eles, tenho uma ótima relação com o Tili, que assumiu e vai desempenhar a função lá na Câmara de Vereadores. Estamos muito bem representados, mas também eu registro aqui. O meu papel como secretário especial de governo não é atender os vereadores, exclusivamente os vereadores do PP ou as pessoas do partido. O meu papel é atender todos os vereadores, independente de partido. Vou receber todos os vereadores, né, daqui para frente. Vou buscar dialogar, conciliar, alinhar junto com eles aquilo que eles chegam até eles através das pessoas que eles têm contato, tentar buscar junto com o secretário, junto com o governo, resolver essas questões. Eu hoje estou secretário especial de governo e não sou representante simplesmente daqueles que votaram em mim para vereador, ou nem mesmo dos vereadores meus colegas partidários. Eu sou alguém que está ali para servir a Camaquã, para servir a comunidade, os outros 15 vereadores, os secretários e todos aqueles que acharem importante ter, né, de mim uma alternativa de poder chegar, né, e concluir de fato projetos que as pessoas têm interesse que saiam do papel. Vitor, boa sorte nessa tua jornada, nessa tua trajetória e nesse novo desafio, né, que é assumir uma secretaria tão importante quanto a Secretaria Especial de Governo, e conte com a gente para o que precisar, todas as divulgações, para ter esse contato mais próximo e para que a gente possa acompanhar tudo que está mudando dentro da Prefeitura. Obrigado, Elias, obrigado a toda a equipe e os colaboradores da Sul 360 e a todos vocês que nos acompanharam. É sempre um prazer poder conversar sobre política, contar para as pessoas o que acontece, se colocar à disposição e, de fato, eu estou à disposição. Desejo a todos um feliz Natal, já passou, mas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente tenha 2026 muitas conquistas, muitas realizações, que Camaquã seja cada vez mais um lugar melhor para se viver e a gente siga nesse caminho que tenho certeza que vai ser sucesso. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Vitor, pela participação nessa edição do Giro 360. E lembrando que o nosso programa chega sempre com a força da DG Esportes, da Flores e Marcos Imóveis, da Moda Homem e também da RS Sulnet. E todo domingo, às 19 horas, a gente traz um novo episódio. Então, você que está em casa nos acompanhando, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa a curtida e ativa as notificações. Sempre que a gente estiver ao vivo ou sempre que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o nosso vídeo de hoje, nossa entrevista, e até a próxima.